construção do memorial do Ministério Público, melhor dizendo, aqui hoje reduzida, mas composta com o procurador inativo já, o doutor Rui Pinto, o doutor Léo Nascimento, e também hoje estamos tendo a honra de estar com a presença do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, o doutor Olímpio Sasso Maior Neto, disse o doutor Olímpio, que fizesse a primeira indagação. Eu tenho para mim que uma observação inicial importante é aquela no sentido de que hoje se fala muito da existência de um novo Ministério Público. E a reflexão importante é de que o novo Ministério Público não é produto da natureza das coisas. Ele não se dá por acaso. Que o novo Ministério Público, com essa nova conformação constitucional, uma instituição independente, a quem o legislador incumbe tarefas significativas, não só de defesa da ordem jurídica ou dos interesses sociais individuais indisponíveis, mas em especial a defesa do regime democrático, que isso se dá, de um lado, pela dedicação e competência dos velhos promotores de justiça. Nós recebemos hoje uma instituição de primeira grandeza em razão do trabalho que foi desenvolvido no curso da história por todos os promotores e procuradores de justiça. Outro ponto importante nessa mesma perspectiva é o fato de o trabalho do Ministério Público ter sido reconhecido como importante também pelos governantes, pelos políticos, pelos integrantes do Poder Executivo e em especial do Poder Legislativo. Aqueles que, ao alterarem a Constituição brasileira, no processo da Constituinte de 1988, quiseram fazer do Ministério Público, sim, uma instituição independente, autônoma, para que pudesse cumprir com a atribuição primeira de serem os promotores e procuradores de justiça, efetivamente, os defensores da sociedade, os mais legítimos defensores da sociedade. Neste rol, os políticos brasileiros que tiveram a compreensão da importância da instituição do Ministério Público e, mais que isso, da importância do papel que a instituição poderia vir a desempenhar nesta chamada redemocratização do país, certamente o nome do governador, ex-governador, ex-senador José Richa se encontra nos primeiros lugares. Isso não foi por acaso também que a Associação Paranaense de Ministério Público lhe otorgou o título de sócio do mérito. Portanto, o seu depoimento nesta oportunidade será de grande valia para a reconstituição da história do Ministério Público, da história desse novo Ministério Público. Por isso é com satisfação que presencio o seu depoimento para ouvir o senhor falar acerca do que pensa do Ministério Público, da importância da nossa instituição. E bastante sensibilizado a participação do procurador-geral, do Olímpio Sasso Maior. E agora que eu já estou fora das lides político-partidárias, fora das disputas eleitorais, é confortador a gente, depois que não tem mais nem caneta, quanto mais caneta cheia, ouvir coisas desse tipo que eu acabei de ouvir. Então, nos dá, assim, pelo menos a tranquilidade e a consciência tranquila de ter cumprido com o dever enquanto estive na militância política. Bom, eu não sei exatamente como começar, talvez historiar um pouquinho, por sugestão, acho que não. Um pouquinho da minha vida, Comecei praticamente como estudante, e o Carias foi um dos meus colegas de universidade, e comecei na política estudantil, em 1956, quando fui eleito secretário da União Paranaense dos Estudantes, no ano seguinte, presidente da União Paranaense, a UP. E ali já emendei com a política partidária,
já em seguida participei do governo a partir de 1960, do executivo. Então foi 56, 57, 58, até 59 a polícia estudantil, em 60 no governo do Estado, 62 deputado federal, 66 reeleito deputado federal, 70 fui candidato e derrotado para o Senado da República. Nós estávamos ainda num processo de resistência democrática, então o partido de oposição, que era também oposição não só ao governo, mas ao regime militar então instalado, fui para cumprir uma missão, né, que era o de organizar o Partido da Resistência Democrática aqui no Estado. Fui candidato ao Senado, aproveitar o instrumento, naquela época existia na televisão para fazer as pregações. Fui derrotado, mas 2 anos depois eleito prefeito de Londrina, e aí que praticamente iniciou a carreira política, né? A partir da eleição em 72 para prefeito de Londrina, onde fiquei até janeiro de 77, 78 fui candidato ao Senado, em 82 interrompi o mandato de senador da minha eleição para o governo do Estado. Saindo do governo do Estado, concorri novamente ao Senado, aí como senador constituinte, em 1986. Portanto, tive um período de 56 até fevereiro de 95, portanto foram 38 anos, mais de 38 anos de militância, de disputas e de exercício de cargos no legislativo, no executivo. E foi talvez essa longa militância, né, convivendo com a administração municipal, estadual e federal, foi que eu amadureci na minha consciência a necessidade de fazer uma reformulação, começando por uma reformulação administrativa, a minha gestão como governador a partir de 83. E foi daí que nasceu a ideia de dar um tratamento especial ao Ministério Público, né? E aí então é que, né, iniciando esse meu depoimento, eu quero dar o meu testemunho de gratidão ao Ministério Público por ter sempre também me dado um tratamento muito especial. Eu fui um dos poucos agraciados, um dos poucos políticos agraciados com o título de sócio benemérito da Associação do Ministério Público. Sócio benemérito único. Único. Eu pensei que fui um dos poucos, mas fui o único. Então, mais significativo ainda esse gesto, né, que me sensibilizou muito. Mas talvez daí tenha nascido, então, essa relação de muito respeito e, ao mesmo tempo, de muita amizade com o Ministério Público. Mas, antes de que isto acontecesse, né, e não foi em função disto, né, foi apenas em função da minha longa militância na vida pública, que amadureceu na minha consciência a necessidade de dar um tratamento, organizar melhor a estrutura administrativa do Estado. E para organizar melhor a estrutura administrativa era preciso dar um tratamento diferenciado a funções diferenciadas e relevantes dos diversos segmentos do funcionalismo público. Então, foi aí que nasceu a ideia de organizar. E aí, através de contatos e de reuniões com membros do judiciário, de um modo geral, né, com juízes, desembargadores, com os promotores e com os membros da segurança pública, né, os líderes da Polícia Civil e Militar, que nós então resolvemos dar um tratamento que guardasse uma correlação de servidores que, no caso da segurança do Ministério Público e da Magistratura, tinham uma dedicação especial. Não podia dar um tratamento igual aos demais servidores. Não? Porque eu sempre justificava quando alguém me cobrava igual tratamento para outras categorias. E eu dizia que não era possível, porque dentro da minha concepção, os únicos segmentos
que davam dedicação exclusiva, tempo integral, eram exatamente juízes, né? Os membros da magistratura, os membros do Ministério Público e os membros da Polícia Civil e Militar. Então foi aí que nasceu a ideia da organização e da equiparação. Né? Equiparação em todos os sentidos, né? E também e principalmente na questão da remuneração pelo trabalho desempenhado. Né? Então fizemos a primeira emenda constitucional para estender ao Ministério Público não só a autonomia, mas também o tratamento em termos salariais igual ao dos juízes. Eu lembrava que esse tratamento remuneratório isonômico acabou depois produzindo um efeito importante, ao tempo em que era comum ver-se membros do Ministério Público que, a partir de um determinado momento, faziam um concurso para a magistratura. Em alguns momentos, até em razão da questão remuneratória. Né? E que, a partir desta equiparação, nós passamos a contar nos nossos quadros e mantermos os nossos quadros com valores. Né? E várias situações... Que acabaram fazendo carreira, né? Exclusivamente dentro do Ministério Público. Sem mais aquela ideia de daqui a pouco, né? Porque popularmente, até a gente via no interior, às vezes as pessoas perguntando, não, mas uma coisa, quando é que você vai passar a ser juiz? Né? Uma pergunta que se fazia aos membros do Ministério Público, nessa perspectiva de que havia um distanciamento salarial muito grande, e muitos então acabavam até vocacionados para o Ministério Público, que acabavam fazendo uma opção pela magistratura. E com essa equiparação nós temos casos agora, recentes, de pessoas que fizeram um concurso de ambas as carreiras e passaram os dois concursos e optaram por permanecer no Ministério Público, porque essa questão permitia que a vocação para a instituição do Ministério Público pudesse ocorrer, né, sem nenhum prejuízo pela profissão. Né? Essa possibilidade de você trazer para a instituição bons quadros, os melhores quadros. E mantê-los. Perfeito. Perfeito. É um aspecto importante esse abordado pelo Olímpio, que é... A mesma coisa acontecia com a polícia. Né? A gente tinha um gasto, o poder público tinha um gasto muito grande para preparar, né, os recrutados para as funções de polícia civil ou polícia militar, e depois que havia um gasto, um investimento, né, na preparação, eles acabavam ficando tão pouco tempo, porque eram contratados por órgãos de segurança privada, né, por bancos, por entidades de segurança privada. Então a gente não conseguia manter. Né? E geralmente os melhores elementos é que eram contratados e acabavam, por razões justas, né, que era do salário, né, saindo. Além do que é uma carreira mais dinâmica, o Ministério Público, né? Ela tem muito mais cunho político, porque a magistratura não, e até a par. Mas o Ministério Público tem isso. E hoje, escolhendo, teria essa vantagem de... Eu me lembro a partir daquele instante que nós regulamentamos a questão aqui, demos esse tratamento isonômico ao Ministério Público, né, que os outros estados vinham aqui, né, comissões de outros estados vinham aqui para copiar a nossa lei, né, que houve uma emenda constitucional que nos permitiu, e depois uma lei complementar que regulamentava o dispositivo constitucional que dava esse tratamento, né, isonômico ao Ministério Público. O doutor Carias deve estar querendo falar da política estudantil. Isso vou deixar por... Ele era da juventude do PTB, andava com lenço vermelho no pescoço. Ele está ali esperando a oportunidade para lhe perguntar. Não, nós vamos entrar, porque eu acho até que foi um marco na carreira do homem público, José Luiz. Foi indiscutivelmente na polícia estudantil, porque é interessante. Aquele tempo, na UP, eram só as 3 faculdades, chamavam-se a trinca de ferro, uma coisa, era só o tanque, a medicina,
era estudante de odontologia, a Federal de Direito e a Engenharia Federal. O presidente só poderia sair dessas três. E havia um rodízio. Cada ano era alguém Cada eleição partia. de Direito Federal, outro ano da Medicina Federal, outro ano da Engenharia Federal. E eu, quando entrei na No faculdade... meu tempo, rompemos esse... Entrei na faculdade depois dentista. e fui diretor da gestão do José Richa, quando presidente. Lembra-se do Feitosa? Tinha a direção da vida dos restaurantes. Era uma coisa interessante. Era a parte mais bonita da vida. E o Botelho não? Não, isso veio bem depois. O Botelho veio depois. Aí quando abriram, aí foi da Católica. Aí acabaram. Já fizeram uma abertura inadequada. Mas foi já nesse tempo. Democratizamos ali. Depois de 64 houve o golpe e aí acabou essa prática que era um instrumento importante de preparação de pessoas, né, desde o tempo de estudantes, para exercer cargos importantes, né, fora. Não só na política partidária, mas também na gestão das entidades de classe, o que também é importante. A elite de um país se faz não apenas pelos seus políticos, mas pelos dirigentes dos diversos segmentos, né, de classe, não é verdade? Então, as associações de magistrados, as associações de promotores, né? E vai por aí afora. E a própria vida então, nós tivemos que forma essas lideranças. Claro. Então, esse ato na ditadura impediu que as novas gerações, as que vieram depois de nós, não tinham preparação política nenhuma. Acho até que os males que o Brasil padece hoje em dia, né, ou de uns tempos para cá, vem exatamente dos 20 e tantos anos, né, 22 anos, de 21, 22 anos de repressão, onde não houve oportunidade de formação de lideranças. Então, o país... Exatamente, se foi lá nos bancos escolares. Se preparam para a vida política. Exatamente, porque não há escola de política. A escola de política é a vida acadêmica. Veja só, eu disse assim ao Tanque, que é o meu local, veja o Hugo Simas. Quanta gente, o diretório que é da Faculdade de Direito da Federal, quanta gente passou por ali. Toda essa liberdade. Aliás, diga-se de passagem, da vida acadêmica. o Otto Tem um Sponheim, referencial, né? Parece ser referencial. Não, foi líder acadêmico. Na vida acadêmica ele foi muito ativo. eu acho Essa até, participação. claro, essa pergunta, o Otto Sponheim acabou sendo desembargador, que era um grande advogado, acabou sendo desembargador não só por ser amigo naquele tempo do governador, José Richa, mas também por ter sido presidente do diretório acadêmico do Hugo Simas, que acabou compondo uma lista tríplice da mais pesada possível, com Egas, Muniz Aragão e com Lamartine. Foi a pior, acho que não houve lista mais pesada do que essa. É a lista. Três excepcionais. Fala um pouco figuras, disso, né? vamos ver. Já que Três figuras excepcionais. E eu, né, claro, eu sempre procurei, nem sempre fiz, mas procurei sempre fazer justiça, né? Escolhendo os melhores, fazendo as opções melhores para a sociedade, etc. E nesta eu realmente me perturbei, né? Porque eram três amigos meus, amigos pessoais, três profissionais da maior envergadura, né? Em termos de caráter também. Então, foi uma pena, viu, que numa mesma lista entrasse tanta gente desse gabarito e eu só podia escolher um. Mas não vai escolher isso, porque o outro tem cunho político e o precisa pôr no tribunal alguém com essa experiência. E, aliás, o nosso é um grande desembargador hoje, né? O professor Lamartine também tinha atividade política. Tinha também. Mas de outro jeito, já. Era coisa, o outro não, era da tia. Por exemplo, já Egas Muniz, não. O Lamartine foi despertado depois. O Lamartine, até no tempo de universidade, não teve tão relevante participação política. Depois da universidade é que ele começou a ter. Depois da universidade é que ele
passou a ter. Mas era um aluno excepcional. É um aluno excepcional. E principalmente depois da ditadura. Aí que o Lamartine se revelou uma grande figura, viu? Grande figura de combativo, enfrentava, foi advogado de presos políticos, fazia isso gratuitamente, né, por espírito público mesmo. Durante o período da ditadura, o senhor sofreu algum tipo de perseguição? Pois é, não, rapaz, olha, essa até é uma das minhas frustrações, mas eu acho que foi por um mero acaso, porque exatamente quando, em 64, né, houve o golpe, em março de 64, eu estava numa missão administrativa, eu era relator de uma comissão mista de senadores e deputados, presidida na época pelo Carvalho Pinto, que era senador. A comissão era mista, deputados e senadores. Um senador presidia, o outro era o relator, que era deputado. No caso, o Carvalho Pinto, o ex-governador de São Paulo, era senador e foi presidente dessa comissão. E eu era o relator como deputado. E a relatoria funcionava no Rio de Janeiro, porque naquela época, em 67, por aí, não, 63, 64, por aí, lá no começo da década de 60, meados da década de 60, Brasília não tinha nada. Brasília não tinha nada. O Congresso, quando foi para lá, em 62, não, em 60, na minha legislatura, começou em 62, foi a primeira a se instalar em Brasília. Então, Brasília não tinha nada. Então precisávamos centralizar, era uma comissão importante, precisávamos centralizar no Rio de Janeiro, porque lá era a sede do IBC, o IBC ainda tinha sede no Rio de Janeiro, e as principais entidades, né? Todas elas funcionando no Rio de Janeiro. As entidades de câmbio, o Banco do Brasil, tudo que tinha ligação com a política cafeeira, estava tudo no Rio de Janeiro. Então, nós optamos por instalar a relatoria no Rio de Janeiro. Então eu trabalhava a semana inteira, apenas uma vez por mês eu ia a Brasília prestar contas perante a comissão do trabalho. E aí eu aproveitava e fazia um discurso, né, dando conhecimento ao Congresso Nacional do andamento dessa comissão, que foi considerada uma importante comissão do Congresso. Então, quando houve esse movimento, eu estava fora praticamente do dia a dia da atividade política propriamente dita. Eu estava fazendo esse trabalho na Comissão Mista do Café. 75 anos. Então eu escapei por isso, porque toda a minha turma foi caçada. Toda a minha turma, Mário Covas, Paulo Macarini, quem mais? Toda a minha turma, aquela turma que fazia reuniões, atuávamos juntos, até na vida social, sempre juntos, o tempo todo juntos. Né? Todos foram caçados e eu não. 75, o que é que houve de especial? Quando houve a Operação Marumbi, a Operação Bandeirante, que foram presos o Luiz Gonzaga, lá de Londrina, Nessa época eu era prefeito. O Nelson Pereira Santos. Não houve nenhum constrangimento? Né? Não houve. Pelo contrário. Até é curioso, eu até não sei porque é que nunca mexeram comigo. Porque eu era de oposição, uma linha firme de oposição, e nessa época de prefeito... O Luiz Gonzaga o Luiz Gonzaga, não era deputado. O Luiz Gonzaga foi secretário do Dalto Paranaguá. E eu tive, além do Luiz Gonzaga, que era meu amigo pessoal, né, eu tive 2 funcionários da prefeitura presos. E eu mantive o salário deles. Eu me lembro que a família passando privações. Eu queria encontrar uma maneira legal de pagar. Politicamente eu não me importava. Eu achava que não tinha problema nenhum. Até eu fui lá, o comandante da região uma vez, o senhor ainda está pagando salários, né? Eu falei, estou pagando, sim senhor, e vou continuar pagando. A não ser que o senhor me dê um documento dizendo que eles estão sob a sua custódia, estão presos aí. Se o senhor dizer, eu não posso fazer isso, então eu vou continuar. Porque eu peguei do meu procurador um parecer dizendo que
nós não tínhamos conhecimento oficial de que eles estavam presos. Então, para todos os efeitos legais, eles estavam sequestrados. E como sequestrados, eu mantive o pagamento para a família deles, né, do salário. E a partir desse momento, isso foi uma vez que o comandante da região esteve lá, em Londrina, inspecionando a construção do tiro de guerra. Então ele me interpelou. Foi uma coisa até muito confidencial. É a primeira vez que eu estou dizendo isso, porque ele me interpelou muito confidencialmente. E eles tinham a mania, interpelava e disse, olha, não conte para ninguém, se isso aqui vazar, a responsabilidade é sua. Então eu também não tinha interesse, mas eu respondi à altura, né? Eu dizendo, se o senhor me dá um documento dizendo que eles estão sob sua custódia, presos, aí sim. Aí eu disse, bom, não estão trabalhando porque estão presos, mas aí a responsabilidade de manter a família é deles, que preveram, não minha, né? Mas enquanto isso não acontecer, eu vou continuar. E paguei durante todo o tempo que eles estiveram presos. Era realmente o objetivo da reação. Foi nesse período, acho que do Médici, né, onde houve um recrudescimento da repressão, né, extraordinariamente forte. Né? Com a palavra, o doutor Rui Pinto, vamos ver a sua indagação. Bom, a minha indagação sempre foi mais a história do Ministério Público, que infelizmente eu fiz parte dessa sociedade acadêmica. A respeito do Ministério Público, eu gostaria de indagar o seguinte. O seu relacionamento com o Ministério Público durante o exercício do governo estadual. Se houve, de que forma esse relacionamento se deu? Se houve embaraço? Se houve alguma dificuldade? Não, pelo contrário. Se teve colaboradores diretos? Procurador-geral. Olha, Então, mas o processo da equiparação, que eu queria que fosse detalhado, particularmente, o processo da equiparação, essa equivalência salarial, que isso queria ficar consignado, registrado, nessa parte dessa contribuição que o senhor deu ao Ministério Público. E se houve resistência, e que tipo de resistência? Má vontade, resistência? Não. Resistência praticamente não houve. O que houve, naturalmente, a partir dessa iniciativa, o que houve foi uma pressão legítima, né, de outras categorias profissionais, né, de servidores, que queriam o mesmo tratamento, diferenciado. Da magistratura, propriamente? Não houve. Em nenhum momento? Em nenhum momento a magistratura se queixou do tratamento que os equiparava. Porque a motivação já foi dada. Porque, olha, uma coisa interessante, viu? A não ser um ou outro caso isolado, isto houve. Mas a instituição em si nunca reagiu a isso. É que havia uma, vamos dizer, como é que eu deveria dizer, sem ofender ninguém. É que a categoria realmente de juiz está muito acima, né, promotor? Em termos assim de visibilidade, em termos sociais, em termos políticos, o conceito, né, do juiz está muito acima de promotor. Então algum juiz, você está querendo elevar demais os promotores. Não se trata de... Então, um outro caso isolado, mas reação não houve, da instituição não houve. Né? Então, o que houve em si foi uma pressão legítima, na democracia, eu considero isso legítimo, de outras categorias que queriam a mesma equiparação. Né? Os procuradores, por exemplo, do Estado, eles sempre, né, me pressionaram no bom sentido, né? Mas sempre, eles não perdiam uma oportunidade. Né? Faziam reuniões, me convidavam uma vez para um churrasco, cheguei lá, era uma coisa super bem organizada, para me pressionar, para me pedir, para estender aos procuradores também essa mesma equiparação, esse mesmo tratamento. E eu sempre fiz, felizmente, na administração pública, tudo à base de critérios. Tá? Então, eu dizia para eles, olha, mais ou menos equivalentes. Tá? Promotor e juiz, com toda certeza. E também na segurança, na área de segurança também. Os delegados do fim de carreira ganhavam praticamente o que ganhavam um desembargador. O coronel da Polícia Militar ganhava a mesma coisa. Naquela época, os membros do Exército, das Forças Armadas ganhavam bem. Né?
A nossa polícia ganhava proporcionalmente até mais, porque ao equiparar aos vencimentos das Forças Armadas, eles tinham aqui uma vantagem, né, que não tinham a mobilidade tão grande que tinham, por exemplo, as Forças Armadas, né, que de um estado para outro. Aqui não, no máximo era de um município para o outro, né? Então a mobilidade da Polícia Militar era muito menor, né? Essa mobilização, né, era muito menor que nas Forças Armadas. Então eu dizia sempre, olha, se vocês me derem dedicação exclusiva, tempo integral, eu dou o mesmo tratamento. Mas eles chegaram a fazer assembleias para tentar, mas não conseguiram. Claro, porque tinha muito procurador que ganhava muito mais no seu escritório, né, entre escritório, magistério e tudo isso, ganhava muito mais do que na época que o Estado pagava. Então, ficou aí. Até o meu tempo, nunca mais ninguém me pressionou para nada, não. Então, foi uma coisa aceita, tranquilamente. Porque foi dentro de um critério, né? Realmente. Pensa acerca do membro do Ministério Público desempenhando atividade político-partidária? Eu sou contra. Eu sempre fui contra. E na época, eu não sei se essa emenda constitucional que estendia os benefícios já fazia restrição, não fazia, mas eu tinha essa combinação com o Ministério Público. Tanto é que no meu tempo não houve licenças para candidatos. Não houve. No meu período, não houve. O seu pensamento é de que eu acho que não deve, inclusive filiação partidária. Eu me lembro que na Constituição Federal, eu subscrevi uma emenda que proibia. Não, lá ficou... Forças Armadas e tal. Lá ficou vedado. Eu me lembro bem que isso fui eu que subscrevi essa emenda. Mas desde que... Pois é, eu não sei, eu não me lembro se foi aprovado ou não. Não, na Constituição de 1988 há a previsão que veda a atividade político-partidária permitindo... Mas inclusive do Ministério Público, sim, isso eu não me só lembro permitindo aqueles que ingressaram... As Forças Armadas foram aprovadas. Aqueles que já estavam na carreira antes de 88 podem fazer opção pelo regime. Agora você me pergunta... Não, eu perguntei o seguinte, você perguntou o seguinte, a sua relação com o Ministério Público. Porque nós sabemos... Foi de extrema colaboração. Eu digo o seguinte, agora, por exemplo, na Constituição de 88, quem nomeia, quem dispõe sobre cargos e tal, hoje é o Procurador-Geral. Antigamente, essa prerrogativa era a prerrogativa do governador do Estado. É ele quem provia os cargos, E qual era o critério do governo do Estado nesse tempo? Lembra o critério que o governo adotava? Havia muita injunção da natureza política. E que critérios governavam? Mas eu já comecei a mudar isso, já no meu tempo. Eu me lembro que era uma lista tríplice, havia mandato. Tudo isso estava na lei, criada no meu tempo. Já o procurador-geral era por mandato. Aí havia uma eleição de uma lista tríplice, eu acho. Eu não lembro de detalhes. Foi depois? Eu não me lembro de detalhes. Mais provimentos, eu acho que havia muita injunção política, havia muita influência. E como é que o governo agia, por exemplo? Como ele recebia isso aí? E como isso aí atuava na escolha que o governador ia fazer com relação ao provimento? Eu não me lembro desse detalhe, não, mas olha, eu sempre nesses três segmentos, polícia, magistratura e Ministério Público, especialmente o Ministério Público e a polícia, que estavam subordinadas administrativamente ao governador. Porque é difícil o governador ter uma ideia pessoal do candidato. Eu procurei desvincular. Tanto é que na área da segurança, por exemplo, tem açúcar? Não, eu não posso. Agora eu peguei uma diabetesinha, uma gota só dessa. Por que você não é um nergicalista? O nergicalista era seu amigo. Era meu amigo, pessoal. Olha, quantos nomes apareciam na mesa do governador para escolha? Sem que o governador soubesse de quem se tratava. Exatamente. De quem se tratava? Mas aqui, a gente, olha, quem entra numa lista, já está no fim de carreira, geralmente é conhecido por aqueles que estão no governo, né? Não, mas as promoções já eram de extensão da carreira, né? O que o Dr. Rui Pinto está se referindo é a movimentação
movimentação regular da carreira. Promoção para promotor de trânsito intermediário, Sim, por exemplo, é. que chegava ao governador é. e às vezes o verdade. membro do Ministério Público se obrigava a ter que fazer contato com deputados, às vezes com o prefeito da região, para interferir junto ao governador para ver aquela, né? Porque ou havia um chefe tempo da em que o casa, chefe político da região é que fazia Não, escolha. mas eu nunca aceitei isso. Sempre se ouvia o chefe político. É verdade, é verdade. A coisa foi evoluindo de lá para cá. De lá para cá é que começou a haver... Não, mas eu nunca aceitei isso, não. Eu nunca aceitei. Olha, havia setores, além desses ainda mais, era a questão da educação, que eu procurei estabelecer através de critérios, né, uma organização tal, que a influência político-partidária não tinha como se fazer, né, fazer efeito. Por exemplo, na área da segurança. Eu organizei o Estado, né, a partir da importância do município, como havia na magistratura. Né? Havia as comarcas de primeira, na época minha era primeira, segunda, terceira instância, né? Hoje é que não existe mais isso, é inicial, intermediária e final. Né? Mas no meu tempo não, havia primeira entrância, segunda entrância e tal. Eu organizei a mesma coisa na área de segurança. Então havia delegados, né? Desde o delegado substituto, ele entrava e durante 2 anos ele era delegado substituto. Devia criar muitos embaraços para o governador. Não, no começo criou, depois foi uma maravilha, porque acabou a influência política. A mesma coisa nas escolas. Nas escolas também. Na hora que eu estabeleci a eleição para diretora de escola, acabou a influência política. Político-partidária, né? Acabou. Então, isto é que começou a mudar no meu tempo. O senhor procurava ouvir, então, a manifestação do procurador-geral quando ele levava Sim. ou aquele que Olha, teve maior votação? no Ministério Público, eu não me lembro de ter escolhido ninguém. Era sempre o procurador-geral que levava e sempre, olha, eu acho, eu não tenho certeza, eu tenho medo até de deixar registrado um depoimento desse tipo e alguém amanhã me desmentir, mas eu tenho a impressão que eu sempre nomeei o primeiro colocado da lista. Sempre nomeei o A não ser que fosse, claro, escolha pessoal. Não, mas não tinha, mas o Négio foi um caso à parte. Não, o Négio foi um caso à parte. Não, mas E no tribunal também não tinha isto. Eu acho que para a escolha de desembargadores, me parece que não tinha primeiro, segundo, terceiro lugar na lista. Havia? Eu acho que não. Era uma lista tríplice, mas eu acho que por ordem alfabética que eles colocavam na Nós lista. temos sobre esse aspecto no Ministério Público uma coisa interessante. Eu não me lembro bem, mas um dos poucos casos que realmente eu é que escolhi foi o do Négio. E o Otto também, o Otto foi uma escolha pessoal, porque aí havia uma divisão, uma divisão igual a entre eles. A pessoa esquece. Uns Lamartine, outros por... Sim, a pessoa esquece. Mas, por exemplo, não houve um tempo numa lista que quiseram completar. Era no governo Paulo Pimentel. E aí estava pensando, e o Paulo Pimentel disse, olha, na próxima vez, então, você apareceu o Maranhão. E aí, nessa lista, estava aqui, a equipe aqui, vamos por aqui, vamos pôr um bola murcha, tem essa expressão aqui, vamos só para completar essa lista, porque senão vai pôr aí um político, aí o camarada vai lá governador e consegue. Aí disse, então vamos lá, então começaram a escolher a lista, esse aqui não, esse é perigoso. Aqui, Miguel Lima Moreira, está aqui, está lá perto de Maringá, em Santo Não era o Guilherme, era o Silvio Maranhão. Era o Silvio Maranhão, vamos pôr esse aqui, que esse é o Bola Murcha, e aí pô, puseram o Miguel Lima Moreira e foi para o governador. Aí chegou o governador, só eles vão me desculpar. Mas aqui o Miguel é meu amigo de infância. Nós tivemos o que o Miguel vai dizer? Eles estão numa lista, não escolheram. Me desculpe, mas agora tem que ser o Miguel. Nem esse Miguel. Mas os deputados deviam fazer suas pressões. Faziam, os deputados sempre pediam, sim. Mas olha, gozado, no meu tempo, os deputados acabaram se acostumando, sabe, a não ter internet. Eu sempre que fazia reunião com eles, eu dizia, olha gente, vocês estão... essas coisas, é um erro vocês imaginar que se prestigiam fazendo indicações. Porque você indica questão de lista tríplice, os outros todos viram seus inimigos. Tá? Você indica alguém para nomear para um cargo, todos os outros vão ficar seus inimigos. Ou todos os
tem os cabos eleitorais que souberem que você indicou alguém e foi nomeado, vão te pedir. E aí vão dizer que é má vontade tua se você não conseguir. Então sai fora disso, porque isto aí traz mais desgaste do que prestígio político. Agora, dentro da minha pergunta do relacionamento do Ministério Público, eu pergunto ao governador o seguinte: houve algum membro do Ministério Público que criou dificuldade e embaraço no governo? Não. Tem alguma lembrança de algum caso? Pelo contrário, viu, me ajudavam barbaridade. Eu queria, por exemplo, organizar a advocacia dativa, a advocacia, não sei como é que se a defensoria, né? Mas não havia, quando eu entrei, havia muita falta de recursos, né? Então o Ministério Público, né, fez esse papel para mim de defensor. Só não podia na questão criminal, né? Mas na questão civil, né, os promotores, em cada comarca os promotores ficavam incumbidos de prestar assistência judiciária gratuita. Então, sem nada, não havia obrigação de lei nenhuma, nem podia ter uma lei, mas havia essa colaboração. E tive a colaboração de todo o Estado sem nenhum problema. Funcionava às mil maravilhas. E foi uma tranquilidade, viu? Porque, puxa vida, né? Eu me lembro que naquela época a gente só tinha os escritórios modelos daqui da universidade, aqui de Londrina, que estava começando e tal. Então, a defensoria pública sendo feita pelo Ministério foi uma coisa muito importante da minha gestão. Vamos passar uma pergunta aqui do nosso membro da Academia Paranaense de Letras, o procurador Joel Nascimento. Senador. Governador. Eu prefiro dizer senador. E vou dizer por quê. Complementando o que já disse o Carias, disse o nosso Procurador-Geral de Justiça, considero o senador uma das pessoas que constituíram essa pleia que teve essa missão extraordinária de presentear uma carta de cidadania ao povo brasileiro, um presente maravilhoso que recebi também com cartão do senador. Eu não sabia, nem me lembrava. E realmente quero fazer alguma pergunta em relação mesmo à Constituição. Essa Constituição de 88 é na realidade a mais avançada do mundo, porque já no seu primeiro artigo, tem como fundamento do regime a dignidade humana. Naturalmente, baseia-se talvez na encíclica Dignitatis Humanae, de um dos papas, e também na filosofia de Jacques Maritain, de Emmanuel Mounier e tantos outros filósofos e iluministas de nossa época. O artigo 3º é realmente aquele que por princípio estende inclusive a autonomia, a independência ao Ministério Público, a cidadania ao povo brasileiro mesmo, quando diz que a finalidade é construir uma sociedade livre, justa e solidária, e erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Naturalmente, está sob o signo de uma filosofia
democrata cristã, e o senador foi democrata cristão, quer dizer, desde o início de sua formação. Comecei por aí. Agora, apesar desses artigos, no momento eu queria saber da preocupação do senador em razão do que está acontecendo em nossos dias, um aumento da marginalização, da pobreza, com a globalização da economia e com esse neoliberalismo de que se fala, produzindo cada vez mais miséria e desigualdade social e injustiça. Queria saber da preocupação do senador pela restrição que se está fazendo no momento a conquistas sociais do tempo do senador que fazia parte dessa pleiade que trouxe tantas conquistas sociais ao nosso país. Bom, é natural que haja, eu estou fora da atividade política, mas como cidadão eu me preocupo. E, aliás, essa preocupação nem teria sentido desaparecer, porque a minha participação na vida política é uma decorrência exatamente da preocupação que é inata em cada um de nós. Né? Eu acho que cada um de nós já nasce vocacionado para fazer determinadas coisas nessa vida. Né? Então, eu acho que a militância política foi já nasceu, né, dessa coisa inata em mim, que é a preocupação com o social. Eu me criei na zona rural e ali é que eu pude, convivendo com muita miséria e tal, é que eu fui despertado para essas coisas. Então, é natural que eu tenha essa preocupação. Agora, eu não acho que neste momento as coisas estejam piores do que antigamente. Eu acho que estruturalmente sim. Eu acho que a estrutura da sociedade brasileira ainda é extremamente injusta. Extremamente injusta. Não há igualdade de oportunidades para que aqueles menos favorecidos tenham condições de sair dessa situação sufocante. E o que é pior, né, estruturalmente, os descendentes de famílias pobres tendem a continuar pobres. Né? Não há como eles saírem disso. Né? Agora, neste momento, eu acho que está diminuindo um pouco a fome, a miséria, né? A violência, todas essas mazelas que estão existindo, eu acho que são próprias deste momento que nós estamos vivendo. O Brasil, durante muitos anos, teve a sua economia desorganizada. Quando a economia se desorganiza, quando a inflação se eleva a patamares extremamente elevados, há uma desorganização geral, inclusive de valores morais, de uma série de coisas. Isto não é só o fenômeno que a gente observa no Brasil, de uns tempos para cá, mas é um fenômeno mundial. Eu acho que todos os países que passaram por esse período que o Brasil está passando, né, tiveram esse tipo de problema. Eu até li há muitos anos atrás, ainda jovem, um livro do Kennedy, quando ele estava começando na vida pública, no início da década de 60, o final da década de 50, por aí, ele escreveu um livro que se chama Política e Coragem, onde ele faz um apanhado do que eram os Estados Unidos no final da década de 20, começo da década de 30. Era mais ou menos na década de 20, os Estados Unidos era o Brasil de hoje. Muito desemprego, muita miséria, muita marginalidade, muita violência, lutas sociais enormes. Né? Porque estava passando exatamente por um período de transição. Né? Então, eu acho que o Brasil vai vencer essa etapa. E a primeira coisa que era preciso ser enfrentada para que o Brasil superasse essa fase é exatamente a estabilização da economia, que eu acho que é a causa de todas as desordens. Né?
Então, o Brasil está passando exatamente pelo recrudescimento dessas desigualdades sociais, dessas dificuldades todas, porque está exatamente no momento da transição, passando da desordem econômica para uma certa estabilidade que nós esperamos que seja duradoura. Na hora que isto realmente se consolidar, eu acho que o Brasil entra numa nova era. E até a questão, essa questão, né, da violência, da desagregação social, vai passar por uma transformação. Fatalmente vai passar. Eu tenho não só esperança, eu tenho praticamente uma convicção de que isso vai acontecer. Mas que neste momento nós estamos passando por um período, né, de extrema dificuldade, estamos. Eu acho que a gente não tem nem como culpar da classe política, por exemplo, só. Não é só a classe política. A gente vê que está todo mundo, né, mais ou menos. Né? Hoje, o sujeito puder burlar o sinal, ele atravessa com o sinal fechado. Se ele puder burlar transgredir uma lei do trânsito, ele faz isto. Eu acho que, infelizmente, eu acho que a sociedade por inteiro quando falam, não, porque determinado político, diz, olha, se qualquer cidadão normal tivesse a mesma oportunidade, eu acho que ele faria a mesma coisa. Tá? Então, eu acho que é próprio do período em que nós estamos vivendo. E vendo e estudando a história do desenvolvimento de todos os outros povos, eu pude perceber que em todo o mundo foi exatamente assim. Os países que passaram, né? E os Estados Unidos, eu acho que é um dos melhores exemplos disso, né? Da década de 20, né? Quando no final da década houve aquela grande crise mundial, né? Econômica, a depressão, a famosa depressão de 28, 29, por aí. Né? Os Estados Unidos eram um retrato do Brasil de hoje, com um agravante, a elite política lá era toda ela corporativista. Tinha-se grupos da elite política. O Congresso, por exemplo, norte-americano, tinha um grupo que era defensor dos interesses do petróleo, outros do interesse do aço, outros do interesse da agricultura e assim por diante. O Congresso inteiro era dividido em corporações, em representantes das corporações. A senhora acredita que é? No Brasil, nós temos uma classe política cheia de mazelas, mas nunca houve esse vínculo, né, tão... Diz o Sagu Pablo, não era tão forte a influência. Não era tão forte a influência. Tão coeso esse grupo. Exatamente. A senhora acredita que dentro de algum tempo teremos a justiça social novamente reconquistadas? Olha, é mais do que uma esperança. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Agora, acho eu mais justiça social. Não existe. Não existe. Só a força. Só a força. Sempre há um objetivo. A força. Mas aí eu não sei. Sabe, uma relativa justiça social, não é? À custa do sacrifício da liberdade, né? Eu também não sei o que é pior. Eu não sei se o que é pior, né? A gente vê lá na China, por exemplo, você não vê, ninguém passa fome. Né? 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, você não vê ninguém passando fome. Né? Os países socialistas, até um determinado ponto. Depois todo mundo começa a passar dificuldades. É que nem na Itália me impressionou que não existe guardador de carro. E os carros ficam tudo estacionados na rua, todo mundo larga na rua os carros. Porque não tem ladrão de carro, não se rouba carro. Lá em Milão, eu vi aqueles carros, as ruas todas tomadas de tomate. Senador, tentando ao ministério. Mas é que o povo não tem Só que justiça social, eu acho. Hoje você não pode deixar o carro. Nós somos muito agressivos com o próprio país, com o Brasil. Eu nunca me lembro, assim, na vida, nós sempre estamos descontentes com os governantes, com a classe política. E o que tem hoje é simplesmente o seguinte, é que nós temos, por exemplo, os donos do país, que são os donos da televisão, levam esse povo para onde quiser. Então nós estamos sempre, hoje,
culpando a classe política, culpando o homem público, fazendo com que essa mocidade cresça, pensando desnecessário, que é todo um homem sórdido, um homem que está lá para roubar, para fazer falcatruas, isso não é verdade. É isso que nós temos que curar. Então o problema é educação. Mas e não é só a elite política, a meu ver, que precisa passar por um salto de qualidade. Toda a elite brasileira, a elite de toda a sociedade brasileira, a elite da imprensa, por exemplo, tá? Tem que passar por modificações, por transformações, e isso não é a lei que vai fazer. Eu acho que há um determinado momento que acorda, a sociedade acorda. Nos Estados Unidos foi assim. Em outros países, acho. Né? Nos Estados Unidos, quem tem televisão não pode ter jornal. Por causa que aquele grupo poderoso que mantém tantos jornais, tantas televisões. Exatamente. Senador, exatamente. Então há mecanismos de controle dessa. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Então, a elite dos próprios trabalhadores. Os sindicatos hoje, quem é que domina? Pelegos. É um grupo minoritário. Então, são grupos minoritários. Alguns já se profissionalizaram nessa função de liderança, já nem mais têm contato com o trabalho, com os trabalhadores, com aqueles que ele representa. Então, é em todos os setores, quase, em todos os setores. Olha, eu ontem ainda comentava com a minha mulher, vendo essa novela. Olha, a figura que estão fazendo desse senador é uma figura caricata. Não existe isso. Não existe. Pobre do país, estaria quebrado o país que tivesse políticos dessa qualidade. Porque eles querem pintar uma coisa que não existe. O sujeito tão puro, vive fechado no gabinete dele, não tem contato com o mundo lá fora, não visita sequer as suas bases. Pô, mas que diabo de senador é esse? Nunca seria eleito um homem assim. Jamais seria eleito. E pobre do país se todos os políticos... Você já imaginou se todos os membros do Congresso fossem daquele jeito? O cara dizer que não tenho competência para ser candidato a presidente. Mas, caramba! Então não tem competência para ser senador também. Né? Então você vê que a imprensa faz uma... Então há um exagero. Mistifica muito. A troco de ganhar o público, exatamente. de vender o jornal. Senador, a sua visão sobre o novo Ministério Público, sobre a instituição hoje, com essas atribuições que tem hoje, de defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, né, a ecologia, fato do nosso tempo, a defesa da natureza. A sua visão a respeito do Ministério Público hoje, o senhor vê o Ministério Público como uma instituição altamente necessária ao Estado para a evolução, para um salto qualitativo do Estado e da sociedade? Não há dúvida, não há nenhuma dúvida. Olha, o Ministério Público, nesses últimos anos, o salto de qualidade foi uma coisa impressionante. Viu? Não só a qualidade da sua composição, mas a qualidade do serviço que presta à sociedade. Essas especializações que o senhor se referiu, por exemplo, na questão da ecologia, que é uma coisa, para mim, importantíssima. A primeira lei estadual de defesa da ecologia também foi a lei aqui do Paraná, que no meu tempo nós criamos, né? Era a lei... Não só. A nossa lei era extremamente abrangente. Ela tinha... ela organizava tudo, ela disciplinava até como se deve proceder no tratamento do lixo urbano, a construção de estradas, por exemplo, prevendo curva de nível, o manejo integrado de solo, tudo isso fazia parte da lei geral, da lei... Quem você viu essa lei? Não, nós aqui que fizemos com a Associação dos Engenheiros Agrônomos, a Associação dos Veterinários, nós é que criamos aqui, não tínhamos parâmetro no Brasil inteiro. E no mundo, nós não sabíamos, pelo menos, pode até ser que exista no mundo alguma coisa tão completa assim, que vá desde
a disciplina de como tratar o lixo urbano, de como deve plantar, né? Então, fomos criando mecanismos, né, para ir diminuindo a agressão ao meio ambiente, né? Então, o manejo integrado de solo. Não só proteger um patrimônio importante que o Paraná tem, com essas terras férteis que nós temos aqui, né? Que a cada centímetro da nossa terra leva 400 anos para a natureza repor. Então, na hora que você deixa que a erosão, né, carregue essa camada. Então, o manejo integrado de solo, plantando em curva de nível e tal, protegia o ambiente e protegia os mananciais também. Sabe dizer, por exemplo, as matas ciliares, tudo isso. O que foi que motivou essa lei, para a gente ter uma ideia? Não, Porque não, olha, surgiu, olha, é de uns uma tempos lei para pioneira. cá, a própria sociedade foi criando. Por isso é que eu digo, se não houver uma modificação da própria sociedade, não adianta querer exigir só da classe política que promova as transformações. Então a sociedade começou a ficar mais exigente, começou a perceber que a agressão ao meio ambiente estava deteriorando não só a qualidade de vida da própria geração atual, como estava comprometendo terrivelmente. Isso aí é uma visão, uma visão extraordinária. Você veja, quando é que foi isso? 84, 85? Há 10, 11 anos atrás, essa lei foi concebida, essa lei super abrangente. Né? E o que é mais importante, quer dizer, a gente criava a lei e criava os mecanismos para que a lei pudesse ser cumprida. Eu me lembro bem que os órgãos técnicos nossos, na questão, por exemplo, do tratamento do lixo urbano, municípios com mais de 20 mil habitantes, nós tínhamos um projetinho padrão de como devia ser tratado o lixo. Então a prefeitura tinha de graça esse projetinho para levar. A prefeitura de Cornélio Procópio, por exemplo, chegou a implantar até uma usina de tratamento do lixo. Então, essas coisas são importantes. Então, o Ministério Público, através dessa subdivisão em setores especializados também, hoje em dia presta um serviço extraordinário, tá? Porque é o guardião do respeito de todas essas questões que são importantes. A ecologia, a defesa do consumidor. Você vê um dia na televisão que não fazem. Mas, por exemplo, com a sua experiência política e vivência política, sobretudo, na fase constituinte, na elaboração dessa Constituição atual, que concedeu todas as prerrogativas do Ministério Público, não houve resistência lá dentro de que esse leque de atribuições se conferisse ao Ministério Público, partindo em princípio também da ideia que o Ministério Público não tinha estrutura para poder cumprir isso. Houve resistência, lembra-se se houve resistência no sentido de reduzir os poderes, ou achar que realmente estava se concedendo? Sim, um pouco havia, mas não era nada tão relevante que pudesse colocar em risco. Tanto é, porque tudo, olha, principalmente quando se trata de elaboração constitucional, quando a pressão é muito forte, imobiliza, você não consegue aprovar, porque o quórum é qualificado e tão alto, que desde que a polêmica seja muito acentuada, você não consegue, você fica imobilizado. Né? Não consegue nem avançar, retroagir também não é difícil. Né? Qualquer tipo de conquista é difícil retroagir, a não ser pela força. Né? Democraticamente é difícil retroagir. Mas também avançar, você não avança quando você precisa de um quórum qualificado, como essa questão constitucional, por exemplo. Né? Então, se tivesse havido uma reação assim, né, desse porte, talvez houvesse uma imobilização e não se conseguisse fazer avanços, promover avanços com relação. Dizendo que claro. os governos reclamam, pretendem recuperar essa prerrogativa. Agora, mas eu acho que vamos fazer mais uma indagação. Eu estou vendo aqui, eu não estava preparado, senão eu teria demarcado mais cedo um pouco. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, tenho que passar em casa e pegar minha mulher para ir um compromisso. O cidadão apaixonante, eu mesmo. O cidadão José Richa. Eu não consigo me deter. Está certo. Eu me empolgo e começo a falar demais. Todos os títulos que se diga, atinge. Chamou de senador, serve. Deputado, serve. Governador, cai. Ou presidente.
Prefeito. Presidente ou Da prefeito. UP. Foi da UP. Presidente da UP. Pois é, presidente. São os títulos que... Me diga uma coisa. Político paranaense parece que nascido no Rio de Janeiro. Parece não, sabe? Sei que foi nascido. Eu acho que se considera paranaense. Eu gostaria de fazer sobre essa situação, se considera mesmo um político paranaense, um homem do estado do Paraná, e por que, se não acabou com a sua situação ultimamente, suas recusas, recusando ministérios, recusando cargos de projeção no governo federal, como o presidente da República, que é seu amigo, foram da mesma equipe, foram senadores juntos. Eu digo isso porque foi um governador extraordinário, e volto a dizer, com o único título de benemérito, que foi entregue lá no Concórdia, num jantar, inclusive, que veio o presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, que depois foi o governador de São Paulo, o Luiz Antônio Fleury Filho. Naquele tempo, presidente da Confederação, e que aquele depois acabou sendo governador do estado de São Paulo. Eu queria falar sobre isso, por quê? E não faz muito tempo, quando ele era governador, o Fleury, eu estive lá, e ele me lembrou isso. Ele esteve numa solenidade que me homenageou. Eu não me lembrava mais. Ele lembrou e me fez Na recordar. entrada estava a polícia militar, aquela guarda de honra, ele ficou impressionado com os uniformes. E quando chegou o governador, deram aquela oposição de Ele achou que era para ele. Não, é para o governador. Não, ele olhou, disse que festa bonita, como o Paraná é o estado avançado, que estado bonito que é o Paraná. Ele ficou impressionado. Foi aquela festa, então, por isso que eu digo, foi o único mesmo, o resto tem sido honorário, tá? Mas benemérito só um. Então, e não é uma coisa, senão fica benemérito só, e para que apareça outro... Perde a importância, se vulgarizar demais. Então eu gostaria, sobre essa situação do Paraná, por quê? Porque não está prejudicando o Estado do Paraná agora? Não, eu acho que não. Já que não temos ninguém quase no governo federal. É pouca gente, realmente. Mas sabe o que, Carias? É importante a motivação, né? Eu perdi muito da minha motivação, por diversas razões. Eu podia realmente ter sido candidato à reeleição para o Senado, acho que teria sido eleito, pelo menos comparando com situações preliminares. Né, de todas as campanhas que eu participei, não havia nenhuma com tanta facilidade. Eu não iria ter uma campanha mais fácil do que essa de 94, né? Essa de 94, como candidato à reeleição para o Senado. Eu acho que seria fácil, até por falta de candidatos assim, com muito conhecimento, né, a nível estadual. E como tinha 2 vagas, dificilmente eu deixaria de ser eleito. A não ser que eu fizesse muita bobagem na campanha, o que eu acho que com a minha experiência não iria acontecer. Mas é que, olha, houve um acúmulo. Eu não diria que uma coisa só tenha me desmotivado para a vida pública, uma porção delas. A gota d'água talvez tenha sido o plebiscito que confirmou o presidencialismo. Eu simplesmente não acredito no presidencialismo. Eu não acredito. É um problema de convicção pessoal. Então, a derrota do governo em 94 ajudou, o plebiscito do parlamentarismo, uma série de coisas, as brigas aqui internas, um grupo que a gente... Né? Porque a política tem isso, você começa, há uma geração que se forma, né? E eu acho que eu ajudei a formar uma nova geração de políticos e me decepcionei com ela. Né? Também isso ajudou muito, né? Álvaro, Requião, pessoas que eu formei politicamente, né? Então isso também me decepcionou um pouco, a derrota em 90 me decepcionou outro pouco, mas a gota d'água mesmo foi a derrota do parlamentarismo em 93. Eu simplesmente acho que, não é que o parlamentarismo seja alguma coisa salvadora, não, mas acho eu, um mecanismo de organização política mais, de todos os conhecidos, todos os mecanismos democráticos, eu acho que o mais eficaz é o parlamentarismo. Porque eu parto do princípio que não só em relação ao poder, mas em relação a qualquer tipo de atividade social, é preciso haver
o balanço, a harmonia, o balanço, né? Então, a tudo que você, por exemplo, na política, você dá poder. É importante, você tem que dar poder a quem vai governar, né, a quem vai ser político. Mas tem que dar a contrapartida, que é a responsabilidade. E no Brasil, e no presidencialismo não há responsabilidade. Porque você dá o poder e não há responsabilidade. Pelo menos enquanto durar o mandato, não há responsabilidade. Não há. Você, não, o sujeito pode trabalhar ou deixar de trabalhar. Pode, não. E não acontece nada. Não há reação nenhuma. Não há. Você, em qualquer setor da atividade acontece. Ué. Se você faltar aqui muito, então, você vai acabar perdendo o teu cargo. Né? Mas lá não, o sujeito pode faltar quantas vezes quiser, não acontece nada. Pode trabalhar ou deixar de trabalhar, não acontece nada. E às vezes até na questão moral, né, também, porque como é difícil você comprovar a corrupção, né? Corrupção geralmente ninguém passa recibo, né, de atos de corrupção. Então não há mecanismos de punição no presidencialismo. Então eu não acredito, sabe? Não acredito simplesmente. Eu acho que no presidencialismo você tem períodos, né? Como agora. Eu acredito no Fernando Henrique, por exemplo. Eu acho que o Brasil vai passar por um bom período agora na gestão do Fernando Henrique. Como também no Juscelino. Né? O Brasil teve momentos. E no mundo inteiro você vê que há momentos assim, né? Em que dá sorte de você eleger alguém com visão de estadista e tal, né? Mas sempre, né, você vai ficar dependendo de uma pessoa só. Né? Já no parlamentarismo não, é uma equipe. Se não deu certo, você pode substituir antes de concluir o mandato. Se deu certo, e esta é uma das melhores coisas, a maior virtude do parlamentarismo não é poder tirar, é poder manter aqueles que forem bons. Não fica muito frágil o governo? Não fica, pelo contrário. No presidencialismo você tem a figura do presidente com muitos poderes, mas o poder dele é para coisas não muito importantes. Para a fisiologia, o poder do presidente é extraordinariamente grande. Mas para solucionar determinados problemas, porque os grandes problemas de uma nação são igualmente problemas polêmicos. Você vai tomar uma decisão aí na questão da economia, sempre é polêmico, porque desperta uma reação. sempre desperta uma reação, não é verdade? Não é? Então, nessas horas o presidente não tem força. Você veja bem essas reformas, o Brasil inteiro sabe que precisa reformar. Que dificuldade. E você sente aí que o presidente não tem tantos poderes para fazer essas mudanças. Né? Não está tendo força para fazer isso. Aí eu também acho que ele errou um pouco. Né? Eu próprio disse aí, logo depois da eleição, eu estava já com uma viagem programada, falei, dia tua viagem. Decida e pega a tua equipe, senta e diz, olha, eu quero que vocês preparem isso, tá. Aí, enquanto eles preparam, você vai viajar. Quando você chegar, você vê, dá um retoque final, assumiu num dia, no dia seguinte você manda tudo para o Congresso, que aí não te negam nada. Não te negam nada. O Collor fez isso e se deu bem. Tá? O Congresso acabou até aprovando o bloqueio de depósitos à vista. Eu me lembro que o Fidel Castro estava aqui no Brasil. Ele disse, caramba, isto nem eu tive coragem de fazer lá em Cuba. Bloquear depósito à vista, rapaz. Mas onde é que você viu isso numa democracia? Como é extraordinário. Mas nem na ditadura você não viu. Pois o Collor conseguiu tudo isso do Congresso. Mas por quê? Porque mandou no dia da posse. Se fosse o Brizola... Então o Fernando Henrique demorou muito para preparar as reformas. Se fosse com o Brizola ou com o Lula, não estaria... será que não punham o tanque na rua no dia seguinte? Será que não? Mas eu não sei. Uma reação assim. Mas não havia reação quartelada? É possível, sim. É possível, né? Foi tão grave que você fez. Não, isso não foi. Foi muito grave. Não foi uma... Quer dizer, o povo ficou quieto por causa de uma esperança. Agora, qualquer esperança, qualquer coisinha que tivesse de marca, não marca assim, mácula, mas marca, como tem o Brizola, como o Lula, que tem aquele... eu acho que aí a reação seria muito grande.
Achavam que dali para frente ia ser... Aquilo era o começo. Mas eu queria mais uma pergunta aqui. Porque a memória do Ministério Público não só registra fatos, ocorrências. A memória também valoriza os homens, as personalidades que integraram o Ministério Público. E, em frente a isso, eu lembrei de dois nomes que foram procuradores gerais. Um é o Jerônimo Maranhão, que foi trabalhador durante o seu governo, e outro foi Josafá. Eu gostaria que o senhor dissesse uma palavra a respeito do desempenho desses homens, da personalidade, para que ficasse registrado uma impressão sobre eles. Olha, eu acho que o bom relacionamento que eu tive com toda a categoria se deveu à intermediação que esses dois procuradores gerais fizeram. Eles eram figuras extraordinárias, o Josafá, figura quieta, viu? Mais reservados? Bem reservado, falava pouco, mas ambos tiveram um desempenho profissional muito bom, muito bom. E uma estatura moral, muito, né, muito elevada. Né? Então, eu acho que o respeito que eles tinham na classe, a lealdade e, por outro lado, a firmeza. Né? Eles eram leais, mas muito firmes. Eles discutiam comigo as questões de interesse do Ministério Público. Então, essa intermediação dos procuradores gerais foi muito importante para o bom relacionamento que eu tive durante todo o meu governo com o Ministério Público. Tem mesmo o compromisso agora? Vocês... Pois é, tenho, Carinha. Então, vamos deixar assim. Mas tem alguma coisa a mais? Um pouquinho, né? Mas eu acho que também cansou vocês. Não. Um depoimento muito longo aí. Mas eu acho que está na minha hora. Está muito interessante. Então, nós temos que deixar, então, sem pergunta nenhuma, vamos deixar alguma coisa que queira falar, ou sobre o Ministério Público, isso aqui vai ficar um dia para frente. É a nossa... para a memória do Ministério Público, mas... Não, eu só queria ressaltar, parabenizá-los por essa iniciativa, porque isso é muito importante. O Paraná, de um modo geral, não cuida muito da sua memória. Não cuida muito da sua memória. Eu procurei, enquanto governador, eu tentei organizar isso lá. Cheguei até a equipar a comunicação social com todos os instrumentos para que pudesse, se não resgatar a memória do passado, pelo menos a partir da década de 80, começar a registrar tudo que acontecesse para poder fazer um banco de dados, de informações para as novas gerações. Né? Então, eu acho que esta iniciativa de vocês é muito importante e oxalá todos tivesse essa mesma boa ideia, né, de fazer o que vocês estão fazendo, porque pelo menos quem quiser estudar um pouco da história, né, do Paraná pode dispor, né, de instrumentos com essas informações que vocês vão guardar nesse banco de dados. Governador, então, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade.